Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje falaremos sobre o Aruba UXI, User Experience Insight. Esse equipamento ele é capaz de medir a experiência dos usuários na nossa rede com as nossas aplicações do dia a dia, tanto na rede com e sem fio. O objetivo é ele trabalhar como se fosse um robozinho que, ao se conectar na rede com e sem fio, faça todos os testes e meça todas as aplicações de dia a dia, aplicações comuns como Microsoft Teams, Office 365, YouTube, LinkedIn, ou até mesmo aplicações web customizadas. E a ideia é ele trazer para o administrador de rede qual que é a experiência que esses usuários estão tendo trabalhando. Então, com isso, o administrador de rede ele pode saber se a rede está adequada ao trabalho das pessoas, garantindo tanto uma boa experiência para esses colaboradores quanto uma produtividade adequada. Vamos lá? Olá pessoal, dando continuidade então, esse daqui é o dashboard principal do Aruba UXI. Nesse dashboard do lado esquerdo vocês vão ter todos os sensores que são monitorados pela companhia. Os sensores eles são sempre recomendados a ficar o mais próximo possível dos usuários. Imagina que como ele está medindo a experiência que o seu usuário está tendo ao acessar as aplicações a partir de sua rede, é interessante que esse sensor esteja o mais próximo possível, principalmente tratando-se de Wi-Fi, em que ele vai estar conectado muito possivelmente nos mesmos access points. Então ele tem que medir de fato aquilo que o seu usuário está sentindo ao utilizar a rede, tá? Então do lado esquerdo a gente tem todos os sensores, está tudo aqui como verde, ou seja, tudo que eu tenho em monitoração hoje está adequado. Do lado direito, começando, a gente tem os serviços de rede, no caso. Então aqui eu tenho monitoração do Wi-Fi, Ethernet, DHCP, Gateway, DNS e Captive Portal. Como vocês podem ver, tudo tá verde, mas a gente tem o DNS em verde sem estar preenchido, né, ao todo. E o porquê que ele está assim? Ele está assim justamente porque ele está em modo mute, ou seja, eu tenho um problema crônico de DNS aqui na minha casa. No caso eu uso o DNS da própria operadora, eu não tenho um servidor DNS exclusivo. E eu tenho um problema crônico que ele o tempo todo está oscilando e está apresentando um tempo de resposta não adequado. Para que eu não fique recebendo alarmes o tempo todo, e esses alarmes são sempre a partir do momento em que eu tenho um gatilho, ou seja, que eu tenho algo no sistema e detectado que pode afetar a experiência do meu usuário, eu tenho um gatilho. Então a cada gatilho eu recebo um e-mail dizendo que a minha experiência para aquela determinada função não está adequada. Então por isso eu coloquei ele na seção de mute, e esse mute pode ser tanto programado quanto indefinido, até mesmo para uma janela de manutenção, alguma coisa nesse sentido. Então nos serviços a gente tem Wi-Fi, Ethernet, DHCP, tudo aquilo que envolve a experiência que o usuário precisa para se conectar, se associar e ingressar na rede. A partir daí a gente tem também os elementos internos. Esses elementos podem ser pré-cadastrados ou cadastrados de acordo com o que o cliente precisar customizar. Posso colocar aplicações internas, servidores internos, serviços internos. E externo aquilo que a gente entende que está fora da minha estrutura, ou seja, que está muito provavelmente na nuvem. Temos alguns exemplos já pré-cadastrados. Temos aqui o sistema de chamados, que é o nosso sistema de helpdesk, que fica em cloud. Temos aplicações já pré-cadastradas, LinkedIn, Microsoft Online, Office 365, YouTube. E vejamos que nesse momento em que eu comecei a fazer a apresentação do dashboard, a minha experiência de usuário mudou de aceitável para warning, né? Ou seja, tem algo de errado no meu sistema. E veja que dois alarmes foram simultaneamente ativados, né? Primeiro, o DHCP, ou seja, o tempo de resposta do meu servidor DHCP, ele piorou ao ponto de ser algo não crítico ainda, porque eu não estou na fase vermelha, mas um tempo de resposta não adequado. E o meu DNS também ele passou a ser amarelo. Então vejam que outra opção é que tudo que eu vou com o mouse em cima ele é responsivo. Então, por exemplo, indo em cima de DNS,
eu tenho que nas últimas 24 horas eu tive 80 eventos, ou seja, o flap entre uma situação verde, amarela e vermelha aconteceu por pelo menos 80 vezes nas últimas 24 horas, o que indica que de fato eu tenho um problema crônico aqui de DNS. Já com relação ao DHCP, aconteceu agora há pouco, eu tive um evento na última hora, já é algo para começar uma investigação, ainda não ser um alarme, mas para começar uma investigação por parte de TI, tá? Então, assim, basicamente, o que esse sensor faz é isso, é traduzir para o administrador de rede o sentimento que o usuário tem ao ingressar numa rede e ao trabalhar, ao acessar suas aplicações de dia a dia. Por falar em aplicações de dia a dia, outra coisa que a gente pode fazer também é customizar aplicações que não estão pré-cadastradas para colocar o sensor para monitorar. A gente pode, através de um plugin da Aruba no Google Chrome, ativar esse plugin de gravação e iniciar as minhas ações. Então, por exemplo, eu tenho um e-commerce, eu quero verificar como está a experiência do usuário no meu e-commerce. Eu procuro um produto, coloco no carrinho, finalizo a compra, enfim, eu faço tudo o que eu tenho que fazer, finalizo a gravação. A partir desse momento, com esse plugin, eu exporto essa gravação para o meu sensor e ele começa a monitorar essa aplicação web, tá? Todos os serviços aqui, eles possuem o que eu mostrei para vocês, que é a primeira análise. Então, logo que você vai em cima, você já consegue ver. Então, por exemplo, na minha rede cabeada eu não tive nenhum evento nas últimas 24 horas, tá? Tudo que eu clicar, eu tenho maiores informações. Então, por exemplo, ó, se eu clicar em Wi-Fi, no caso eu tenho 2 SSIDs, o Aruba Lab e o Aruba Guest, e nenhum deles teve nenhum evento nas últimas 24 horas. Então, ao clicar sobre ele, eu tenho todas as informações que estão sendo coletadas, sendo que eu posso clicar aqui em cima no filtro temporal e mexer no timeline. Então, última hora, 3 horas, 24 horas, até os últimos 30 dias, ou mesmo se eu quiser uma janela específica para fazer uma análise específica. Sendo assim, eu tenho dentro dessa análise, dentro dessa timeline escolhida, eu tenho todas as informações dos meus 2 SSIDs, sendo que cada uma das funções eu posso expandir para ver em um determinado SSID e no outro determinado SSID. Mas na média, eu tenho, sem fazer nenhuma expansão de SSIDs, eu consigo ver a intensidade de sinal que o meu sensor está recebendo, a quantidade de dados que ele está recebendo, a quantidade de frames que ele está fazendo no retry, ou seja, que ele está retransmitindo, a retransmissão do nosso canal, da nossa troca de pacotes entre o meu usuário e o meu access point, a utilização do meu canal, a largura de banda, o canal que eu estou utilizando, os meus BSSIDs, o tempo de associação do cliente ao access point, ou seja, quando o cliente conecta-se ao AP, o quanto tempo ele está demorando para se associar ao SSID. Ou seja, todos esses parâmetros aqui são levados em conta para mostrar para o usuário ou para o administrador de rede que a experiência dele está boa ou não, tá? Sendo que todos esses thresholds aqui já vêm pré-estabelecidos, ou seja, utilização de canal, todos esses thresholds já vêm pré-configurados com aquilo que a Aruba entende ser o adequado para uma boa experiência, mas a gente pode ainda assim customizar um a um de acordo com a nossa necessidade, tá? Voltando então no dashboard inicial, o que mais a gente pode falar de interessante? Do lado direito superior, a gente tem um searching que eu posso, numa situação em que eu tenha muitos sensores, eu posso digitar, por exemplo, o nome do sensor e já ver direto os dados do sensor. Eu posso ter um filtro que é muito interessante, então, por exemplo, se eu clicar aqui no filtro, eu quero saber dados só daquele sensor, ou seja, o meu sensor, os meus diretores estão reclamando que a experiência na rede visitantes não está legal. Então eu posso ir lá no sensor diretoria, por exemplo, selecionar o sensor, selecionar o SSID visitantes, por exemplo, e agora eu vou fazer uma análise só deste SSID, tá? Então, para este SSID, veja que eu já tenho um novo filtro, eu não tenho mais Ethernet, eu só tenho aquilo que faz parte do SSID visitantes. Então eu não tenho problema de Wi-Fi, eu tenho um problema de DHCP, eu não tenho problema para acessar o gateway e eu tenho um problema de DNS.
Então, com isso, você consegue facilmente, ou o administrador de rede, traduzir o sentimento do usuário, que é muitas vezes difícil de se lidar, né? O usuário ele vai saber que o Wi-Fi está lento, não funciona, que ele não consegue navegar adequadamente, mas às vezes ele está com um problema de DNS e não tem nada a ver com Wi-Fi. Ele só não consegue resolver nome num tempo adequado, então ele traduz isso para uma lentidão, para que um Wi-Fi lento, para um Wi-Fi instável, tá? Então esse filtro é muito interessante por isso, você pode selecionar o sensor e selecionar o serviço, tá? Então eu vou mudar aqui esse filtro, vou tirar ele todo. Posso ver então, por exemplo, quero ver como que está a experiência dos meus usuários ao acesso do YouTube, tá? Então é um serviço pré-qualificado já, então já vem cadastrado. Então aqui eu tenho, por exemplo, que nas últimas 24 horas eu não tive nenhum problema com o YouTube, ou com a aplicação YouTube a partir das minhas redes. Quais redes? Da rede cabeada, da rede guest e da rede corporativa, a partir de todas elas, tá? Então eu tenho teste aqui de latência, de perda de pacote, jitter, de tempo de HTTP GET, ou seja, a solicitação que o usuário faz para o servidor web responder à página do YouTube, por exemplo, e o throughput de download. Então eu não tô, os meus usuários que estão assistindo o vídeo, por exemplo, não estão sendo impactados, eles estão com uma performance adequada, tá? Bom, pessoal, por enquanto neste vídeo vai ser só isso. A gente vai fazer um segundo vídeo depois só sobre aplicações customizadas, tá? Para não deixar o conteúdo muito extenso, e a gente também fica à disposição de vocês para que sugiram conteúdos, para que tirem suas dúvidas. Caso vocês queiram conhecer também o sensor fisicamente, o hardware dele como que até mesmo para planejar a obra ou para ver como que isso pode ser adequado ao escritório, tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição que é o unboxing, ou seja, você pode ver ele em tamanho real como que ele é fisicamente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida a gente está à disposição. Valeu!